Prontinho. Meninos, a partir de agora, então, nós vamos começar a gravação do nosso encontro, a gravação do conteúdo da nossa aula. Um bom dia novamente para todos, bom dia para todas. A gente vai fazer uma espécie de retomada do conteúdo que a gente havia parado na aula anterior, né? A gente vai fazer uma retomada aqui. Depois dessa retomada, a gente vai avançar estudando, analisando hoje duas teorias no sentido de nos auxiliar a pensar um pouco sobre o papel da tecnologia no nosso cotidiano, o papel da tecnologia na nossa existência, como é que nós nos relacionamos com a tecnologia, né? Qual é o nível dessa nossa relação com a tecnologia. Né? Basicamente, o que a gente vai conversar hoje. Tá? Primeiro, fazer uma retomada, né? Para contextualizar vocês. Depois dessa retomada, a gente avança analisando aí essas duas teorias de dois filósofos para nos auxiliar aqui na nossa reflexão, correto? Lembrando que duas questões aí iniciais, né, para a gente poder começar a conversar. A gente está debatendo a questão da sustentabilidade, né, viver com sustentabilidade. E nós tínhamos conversado nas nossas aulas anteriores que a palavra sustentabilidade, né, ela tem um campo de interpretação muito vasto, tem um campo de interpretação muito amplo, né? Mas aqui, para nós, dentro dessas discussões que nós estamos fazendo, a sustentabilidade ela se refere a uma mudança de consciência e de comportamento, que não adianta só mudar a consciência, né? É preciso mudar os comportamentos. Uma mudança de consciência e de comportamento que me leve a relacionar e utilizar os recursos que o planeta oferece de maneira responsável. A sustentabilidade é uma palavrinha que está estreitamente relacionada à responsabilidade. Isto é, eu posso fazer a utilização desses recursos, daquilo que a natureza me oferece, daquilo que o planeta me oferece, daquilo que a tecnologia me oferece. Porém, essa utilização ela precisa ser de maneira responsável, de forma que, ao passar por esse planeta, eu deixo para as gerações que estão por vir condições para que eles também tenham vida, condições para que eles também vivam. E, além de tudo, né, numa perspectiva do respeito, numa perspectiva do direito dos animais e dos vegetais ao planeta saudável também. Né? A gente hoje, em filosofia, tem uma corrente, que está trabalhando isso lá com o segundo ano, uma corrente ética dentro da filosofia, que defende muito que as espécies que convivem conosco no planeta também têm direito a um planeta limpo, também têm direito a um planeta saudável. Porque por muito tempo nós ficamos refém de uma compreensão que acha que apenas o homem tem direito ao planeta. Então o planeta tem que ficar aí à disposição do ser humano para atender às necessidades somente exclusivas do ser humano. Essa compreensão, felizmente, ela já caiu por terra, né? E hoje há, dentro dos estudos de ecologia, de ética ambiental, né, uma outra compreensão que nos dá conta de entender que nós não somos donos do planeta. O planeta não é nosso, não é propriedade nossa. Nós estamos no planeta em comum com outras espécies animais e vegetais que também têm direito a um planeta limpo, que também têm direito a um planeta saudável. Tem um teórico, né, inclusive brasileiro,
né? Ele escreve muito no campo da ética, chamado Leonardo Boff. Leonardo Boff está aí com seus 90 anos, mais ou menos, está vivo, lúcido, escrevendo, né, com um brilhantismo muito grande. Ele tem vários textos onde ele chama a terra de casa comum. Olha que expressão muito bacana, tá? Essa expressão, a terra é a nossa casa comum. Uma expressão muito bacana porque nos dá a entender o seguinte: olha, a Terra, o planeta Terra, não é meu, não é do ser humano. O planeta Terra, ele é dividido comunitariamente com outras espécies de animais, vegetais, que também têm direitos ao planeta. Só um parêntese aqui, pessoas, eu fico muito triste, e o Brasil, né, está passando, nesse momento da nossa história, o Brasil está passando uma vergonha mundial com o que está ocorrendo, com o que está acontecendo em dois grandes ecossistemas, né, a região da Amazônia e do Pantanal. Não sei se vocês estão acompanhando por meio dos jornais, que está nesse momento, né, sendo vítima, literalmente vítima de queimadas, de ocupação indevida, de atividade de grilagem de terra, de destruição de florestas, tráfico de madeiras, enfim. E a região do Pantanal agora, né, atingida aí por queimadas em larga escala, que tem, de certa forma, prejudicado muito os ecossistemas daquelas regiões, né, tanto da fauna quanto a flora. O Brasil hoje, com certeza, está sendo responsabilizado por isso, justamente porque nós não temos, ou perdemos, ou estamos perdendo a capacidade de gerir, de cuidar dos nossos próprios ecossistemas. Né? Isso a título de governos, a título de leis, né, de políticas públicas de proteção dos ecossistemas, de políticas públicas de proteção da nossa fauna, da nossa flora. A gente está perdendo isso. E com certeza o país pagará um preço muito alto, a título até de sanções internacionais. Os analistas já estão apontando isso, né? Essa possibilidade até de sanções internacionais por parte de outros países, justamente por essa nossa irresponsabilidade diante do nosso planeta, diante dos ecossistemas que estão sob a nossa responsabilidade enquanto nação, enquanto país, né? Fechando parêntese, mas para a gente poder refletir um pouco como essa questão da valorização, né, de certa forma, do planeta e da criação ou preservação de condições de vida mais saudáveis, mais sustentáveis, de ação mais responsável do homem diante de tudo que está acontecendo no planeta. Isso é necessário, isso é urgente. E todos nós temos a nossa parte, todos nós temos a nossa parcela de contribuição, né, diante disso aí. Tá? Daí a ideia de sustentabilidade que a gente vem trabalhando desde o início do livro, ela nos faz pensar que o planeta, a Terra, os ecossistemas, as espécies vivas que aqui tem, não são propriedades do homem, não podem estar a serviço único e exclusivamente do homem. Elas são de direito comum, tem direito comum ao planeta, um direito comum à terra, um direito comum à água limpa, um direito comum ao ar limpo para respirar, e assim por diante. Eu vi uma imagem essa semana que me fez pensar bastante, né, nessa situação. Não sei se vocês já viram essa imagem. Os animais trabalham com a ideia de rastro. Né? Se passa uma onça em determinado lugar, ela deixa um rastro específico. Se passa um lobo-guará, ele deixa um rastro específico. Se uma outra espécie, uma cotia, né, deixa um rastro específico. Cada animal deixa o seu rastro. Essa é a ideia que trabalha com a imagem trabalha. E no final vem a pergunta: e o homem? Qual é o rastro do homem? Né? Que rastro o homem está deixando no planeta? Né? Qual é o rastro que nós estamos deixando no planeta? E é uma imagem que nos faz pensar muito, né? Se a gente for analisar os últimos acontecimentos,
nós estamos deixando aí rastros de destruição, né? Destruição das florestas, destruição dos ecossistemas, destruição da vida, destruição dos mananciais de água, né? Destruição, enfim, de tudo, tá? De tudo, uma destruição quase que em massa. É uma ideia interessante para a gente analisar. Esse foi o primeiro momento do nosso livro. Nós pensamos um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, tá? Depois nós avançamos um pouquinho fazendo um recorte pensando a tecnologia, né? O papel que a tecnologia hoje exerce nos nossos cotidianos é inegável para todos nós, né? É inegável para todos nós que hoje nós vivemos numa sociedade altamente, eu utilizo a palavra altamente tecnologizada. Nós somos usuários de tecnologia desde o momento que a gente acorda até o momento que vai dormir. Praticamente tudo que nós vamos fazer no nosso cotidiano, nós estamos utilizando tecnologia, demanda algum tipo de tecnologia, né? E essas tecnologias estão cada vez mais dominando espaços que antes era quase impensável verificar isso. Por exemplo, a própria educação hoje ela está usando tecnologia para fazer chegar até vocês os conteúdos, os conhecimentos. A medicina usa tecnologia, né? Todos os tipos de trabalho que nós vamos realizar no nosso cotidiano, nas mais variadas frentes, nós utilizamos algum tipo de tecnologia. E aí a ideia que a gente trabalhou, né, numa aula anterior, aí, a partir daquele conjunto de palavras para expressar nossa relação com a tecnologia, nós chegamos à conclusão que a gente pode estabelecer com a tecnologia uma relação sustentável, isto é, utilizando os recursos tecnológicos de maneira saudável, de maneira responsável, né? E uma relação de dependência, de escravização, conforme vocês mesmos aqui nas nossas lives já debateram isso numa aula que nós fizemos, mais debatida sobre esse assunto. Lembram? Nós podemos usar a tecnologia, pensando nela como um recurso, como uma ferramenta que veio auxiliar a nossa vida, que veio nos fornecer condições de ter uma vida, vamos dizer assim, mais prática, nos dá certa praticidade. E alguém até falou naquela aula, olha, a tecnologia, ela para mim, ela é praticidade. E, de fato, ela tornou a nossa vida mais prática. Questões que demandariam um tempo maior para fazer de maneira manual, a tecnologia ela tornou a nossa vida de certa forma mais prática, né? Nós conseguimos fazer uma condição, um número maior de atividades utilizando os recursos tecnológicos, mas por outro lado a tecnologia ela passou a exercer sobre nós um controle muito grande, né? E em exercendo esse controle muito grande, esse controle muito exagerado sobre nós, sobre os nossos atos, de certa forma nós acabamos ficando refém da tecnologia. E é basicamente isso que a gente vai discutir e analisar nessas duas teorias que aparecem aí no capítulo para a gente trabalhar na aula de hoje, tá bom? Até aqui, tá tranquilo, pessoas? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio até aqui? E o que foi feito, né, até aqui nesse livro? A gente pegou sustentabilidade, trabalhou sustentabilidade, né? Refletiu um pouco sobre sustentabilidade. Depois a gente fez um recorte nisso que é a sustentabilidade. A gente trabalhou um pouco a questão da tecnologia, pensando nesses dois vieses, nesses dois olhares sobre a tecnologia. Primeiro, um olhar mais, digamos assim, positivo, no sentido de detectar que a tecnologia ela conseguiu agilizar um pouco a nossa vida, conseguiu transformar a nossa vida, modificar a nossa vida, e um olhar um pouco mais crítico, né, a partir dessa relação de dependência entre dos recursos tecnológicos que cada vez estão mais evoluídos e chegam a nós com uma velocidade maior, tá? Então, são essas duas críticas, esses dois olhares que nós vamos aprofundar a partir da exposição dessas duas teorias que aparecem aí para a gente analisar. A primeira ideia é aprofundar um pouco esse olhar positivo. Olha,
Se nós formos analisar a história do homem, né, a gente vai fazer uma antropologia aqui, mas se fosse o objetivo de fazer uma análise da história humana no planeta, nós vamos perceber que o homem, por natureza, pela sua própria natureza, é uma criatura frágil, né? Uma criatura frágil. Antes da descoberta do antibiótico, por exemplo, qualquer infecçãozinha matava, né? O homem é uma criatura frágil. E só que essa fragilidade, ela foi superada devido à nossa capacidade de criar, devido à nossa capacidade de inventar, devido à nossa capacidade de se adaptar aos mais diferentes meios, aos mais diferentes recursos, das mais diferentes maneiras. Nós somos seres bastante adaptáveis. Lembra ano passado que a gente trabalhou um conceito para ilustrar isso, a ideia da neuroplasticidade? Estão lembrados desse conceito? Alguém ainda lembra? Ou seja, a neuroplasticidade, ela nos dá a entender que, à medida que nós somos seres que pensamos, né, a nossa capacidade de pensar, a nossa inteligência, a nossa capacidade de inventar, nós somos criando adaptações. Nós fomos nos adaptando. E à medida que essas adaptações foram avançando, que essas adaptações foram evoluindo, né, elas foram cada vez mais ampliadas, nós percebemos que podemos muito mais, né? Nós percebemos que a nossa capacidade de ir além, ela é muito grande. A gente inventa o tempo todo, a gente modifica, a gente aperfeiçoa, a gente amplia. E foi assim com a história da tecnologia também. Se a gente pensa nas primeiras comunidades humanas, eu gosto muito de fazer essa comparação, né, essa analogia. Desde o primeiro homem que um belo dia pegou duas pedrinhas, começou a bater, pá, 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 produziu fogo, vamos pensar assim, produziu uma faísca e daí veio o domínio do fogo. Até os grandes robôs de hoje em dia, né, os robôs que fazem basicamente tudo, quase tudo, nós tivemos uma história muito longa de progresso, né, de avanço. E daí essa visão de que, olha, a tecnologia hoje, a tecnologia de ponta que nós temos, ela representa um absoluto progresso na história da humanidade. Vamos pensar que nós estamos nesse momento da nossa história no auge do progresso. Né? Ontem eu estava acompanhando os telejornais à noite e os caras estavam fazendo uma discussão aqui sobre tecnologias 5G, né? Porque, inclusive, está até uma briga comercial aí de qual país o Brasil vai comprar essa tecnologia, se é da China ou dos Estados Unidos. Aí está uma guerrinha comercial, né? Eles estavam discutindo isso ontem nos telejornais da noite. Ou seja, tecnologias 5G. Há um dia desses atrás, a gente estava falando de MP3, né? Há um dia desses atrás, a gente estava com aqueles telefones quase do tamanho de um tijolo, que a gente gastava quase que o peso do braço todo para segurar ele na orelha e tal. Hoje, nós já estamos falando de tecnologia 5G, né? Ou seja, coisas que até muitíssimo pouco tempo não se falava, não existia isso, não se falava disso. Então, ou seja, o avanço da tecnologia ele é contínuo, progressivo e muito rápido, muito veloz. Né? Há uma velocidade muito grande nesses incrementos, nessas produções, nesses avanços e assim por diante. Então, essa visão otimista em relação à tecnologia, ela vai dar conta de que o homem, por meio da tecnologia, ele conseguiu exercer sobre a natureza um certo controle, né? Exercer sobre a natureza um certo domínio. A tecnologia foi uma espécie de ferramenta que nós inventamos, criamos, aperfeiçoamos e estamos aperfeiçoando continuamente, e essa ferramenta hoje ela representa o controle do homem sobre a natureza. Eu fico, às vezes, delirando aqui, viajando, por exemplo, um coração artificial que consegue reproduzir basicamente os mesmos movimentos, as mesmas funções do órgão normal, do órgão comum, né? Isso já é possível. Então, seja, questões que
há um tempo atrás eram basicamente impensáveis, hoje elas já são realidades e muitas delas já assim, estão até ultrapassadas, né? Necessidade de pensar novas questões, de propor novos modelos, de propor novas formas de avanço e assim por diante. Daí, meus queridos, é extremamente importante a gente fazer esse olhar. Olha, com a tecnologia, o homem sair da sua condição de ser frágil, de ser criatura dominada, né, de ficar refém dos fenômenos naturais, e ele conseguiu um avanço de tal modo que hoje nós exercemos sobre a natureza um dado controle por meio aí da tecnologia, por meio dos recursos tecnológicos. Essa visão, vamos dizer assim, otimista, né, associando a tecnologia ao progresso, ela, de certa forma, ela se instaura lá no século XVII, ela começa no século XVII, e ela chega no iluminismo, no movimento iluminista do século XVIII, no seu auge, no sentido de que, olha, agora, por meio da razão, por meio da técnica, por meio do conhecimento, o homem será capaz de superar a sua condição frágil, né, de, vamos dizer assim, de emergir da sua condição frágil, de criatura dominada e assumir o papel de dominador da natureza. O homem domina a natureza. E um dos grandes entusiastas, vamos dizer assim, um dos grandes filósofos na história da filosofia, que foi muito entusiasta dessa visão, foi o filósofo inglês Francis Bacon. Francis Bacon, lá no século XVII, ele já almejava um cenário de um notável progresso em que, por meio da tecnologia, o homem conseguiria emergir da sua condição de dominar e se transformar em criatura dominadora da natureza, né? Ou seja, nós saímos de uma condição frágil para uma condição de controle, né? Saímos de uma situação de controlados para uma condição de controle. Então, o Bacon entendia que por meio da ciência, por meio da tecnologia, por meio do progresso científico e tecnológico, nós teríamos um horizonte futuro muito promissor. Isso ele falou lá no século XVII. Né? Fato esse que nos séculos seguintes se concretizou aí com muita evidência e sem discussão. Né? A tecnologia, então, ela faria com que a humanidade poderia dominar e transformar efetivamente a natureza e afirmar o poder de superioridade sobre ela. Olha que coisa bacana, né? Interessante. Por meio da natureza, aliás, por meio da tecnologia, desculpa, nós não só dominaríamos a natureza, como exerceríamos sobre ela um papel de superioridade. Isto é, o que faz com que o homem, né, se torne superior às demais expressões de vida que há na natureza, aos demais entes que há na natureza, é o fato dele produzir tecnologia. Então, a tecnologia seria esse esplendor da razão. A tecnologia seria esse auge da nossa capacidade racional, do progresso, das invenções, dos feitos, das produções humanas. Bacon tinha razão, né? Bacon tinha razão. Por que o jovem Bacon tinha razão? Porque justamente foi isso que aconteceu nos séculos seguintes. Essa ideia do otimismo em relação ao progresso científico e tecnológico, né? Isso com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, e depois com toda a evolução da ciência nos séculos XIX e XX, foi justamente o que ocorreu. Né? Essa ideia de que o progresso científico e tecnológico representaria o auge, né? O esplendor da razão humana, representaria o esplendor da nossa produção de conhecimento e assim por diante. Né? Percebe, então, vocês que uma visão que nasce lá no século XVII,
quase que naquele contexto, né, quase que em tom meio que assim de profecia, no sentido de que, vamos pensar, o que era ciência no século XVII, né? Era absolutamente precária, né, no sentido de que a gente não tinha nem ideia de onde esse negócio ia chegar, e chegamos agora no século XX com esse esplendor, né, do conhecimento, esse esplendor da produção de ciência, esse esplendor, vamos dizer assim, da razão, principalmente nos avanços da ciência e da tecnologia. Para Bacon, a ciência representaria, então, a esperança de libertação dos seres humanos. Ó, por meio dela, o homem libertaria da sua condição frágil e assumiria o controle. Nós conseguimos dominar os ares, nós conseguimos dominar os mares, nós conseguimos dominar o átomo. Olha que coisa bizarra, né? Coisas que são impensáveis no século XVII. E o Bacon já anunciava isso. Olha, isso vai chegar num momento tão grande, isso vai ser de maneira tão evoluída, tão promissora, que nós dominaremos a natureza por meio da tecnologia. E isso foi de fato o que aconteceu. O progresso científico e tecnológico gerou libertação, né? Gerou o domínio, marcou o domínio e a superioridade do homem sobre o mundo e sobre a natureza. Meninos, eu quando analiso essas ideias, eu fico assim, estupefato, como, por exemplo, dominamos o espaço, conseguimos mandar sondas e robôs para outros entes do sistema, né? Dominamos o átomo, conseguimos controlar a energia, conseguimos transplantar órgãos e criar, inclusive, órgãos de maneira artificial, né? Olha que coisa bacana, no sentido de que a tecnologia ela tem um aspecto interessante, ela tem um aspecto promissor. Tá? Pois bem, dentro desse bojo todo, desse balde todo, desse balaio todo, o século XIX e XX, ele representou aqui para nós, ele representou um marco histórico no sentido de criação e ampliação do poderio do homem sobre o mundo por meio da tecnologia. O século XIX e XX, então, foram os 2 séculos em que o homem, vamos dizer assim, reassumiu novamente o seu lugar no mundo, de senhor do mundo, de senhor da natureza. Para quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Todas essas invenções, todo esse progresso, tudo isso que foi criado, que foi melhorado, serviu para quê? Né? Para que serviu? Qual o objetivo disso tudo? Né? Qual é a intenção disso tudo? Aí vem a crítica a essa visão muito otimista, né? Muito floreada, vamos dizer assim. Eba, só tivemos coisas boas. Vem a crítica, e essa crítica ela foi feita por diversos pensadores do século XX, sobretudo por um grupo de filósofos, cientistas, economistas, juristas, um grupo de intelectuais que constituíram um importante movimento filosófico do século XX chamado Escola de Frankfurt. Quem tiver interesse pesquisa mais a fundo sobre isso. A Escola de Frankfurt ela foi um importante movimento no interior da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, onde esses teóricos, esses intelectuais começaram a analisar a sociedade do século XIX e XX, sobretudo o capitalismo, né? Sobretudo o capitalismo, eles começaram a analisar e eles começaram a entender que não tivemos nesse percurso somente coisas positivas. Esse progresso todo não representou ganho qualitativo somente, né? Não representou ganho qualitativo. A ciência, a tecnologia não foi usada somente para melhorar a condição de vida das pessoas, para ampliar as possibilidades de vida e para tornar a vida, de certa forma, mais leve e mais prática.
muitos desses avanços tecnológicos e científicos estiveram sob o domínio do capitalismo, né? Utilizados, inclusive, para a dominação de outros povos, para a dominação de outras culturas, para a aniquilação, né, de muitas formas de vida. Daí, a tecnologia, ela passa, a ciência, né, a produção de ciência e de tecnologia passa a sofrer essa crítica, e essa crítica ela é muito contundente a partir da escola de Frankfurt. A apostila de vocês cita dois teóricos importantes da escola de Frankfurt, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né? Esses dois grandes nomes, esses dois grandes filósofos do século XX, que vão dizer assim: a tecnologia, a ciência, os avanços tecnológicos não representaram somente progresso e não repercutiram somente em coisas positivas. Acabou, primeiro, representando poderio e dominação, tá? Segundo, contribuíram para a destruição da humanidade, para a destruição do planeta. Terceiro, acabou por escravizar o próprio homem. Então, o próprio homem que criou a tecnologia para, a partir dela, se libertar da natureza, agora ele se vê numa condição absolutamente de escravo daquilo que ele mesmo criou. Metaforicamente, podemos usar a expressão como se a criatura dominou o Criador, né? E agora o Criador passou a ser escravo da criatura. O homem criou a tecnologia para dominar o mundo. Agora, esse mesmo homem que criou, ele é dominado pela tecnologia que ele mesmo produziu. E aí os teóricos da escola de Frankfurt, sobretudo Adorno e Horkheimer, quando vão fazer essas análises, eles vão entender que hoje nós vivemos numa era das máquinas, refém das máquinas, o tempo todo. A gente está refém de uma máquina para fazer alguma coisa. Parece que a gente perdeu até a nossa capacidade de pensar. Se não tiver uma máquina, a gente não consegue produzir muito, a gente não consegue fazer muito. Tudo tem que ser mecanizado, tudo tem que ser tecnologizado. Inclusive, parece que a nossa capacidade de pensar ela foi sendo mais diminuída, né, mais reduzida. Outra crítica interessante que a gente pode fazer é tecnologia para quê? Para produzir bombas? Para produzir destruição? Né? Mandar foguetes e naves e sondas para o espaço para quê? Se a gente não está conseguindo resolver os problemas da própria Terra, os problemas que são nossos, que nós mesmos criamos aqui, no nosso próprio planeta, a gente não está conseguindo resolver isso. Para que a gente vai querer adentrar outros lugares, outros espaços? Né? Avanço na medicina para quê? Para quê? Isso é colocado a serviço das pessoas ou isso é colocado a serviço apenas de um grupo que pode pagar por isso? Correto? Dominamos a energia atômica para quê? Para produzir saúde, remédio, tratamento, ou para produzir bombas, ou para produzir destruição. Então percebe que é uma faca de dois gumes. São dois lados de uma mesma moeda. O lado progressivo, otimista, positivo da coisa, que de fato a tecnologia ela ampliou as nossas potencialidades, nos ajudou a viver melhor. Do outro lado, esse aspecto absolutamente de dependência que nós criamos em relação a ela e dos muitos recursos que foram utilizados e que estão sendo utilizados ao invés de gerar vida, ao invés de produzir vida, de melhorar a condição de vida das pessoas, a gente acabou utilizando da tecnologia para destruição, para fazer o mal, né? Para produzir, vou utilizar uma palavra aqui não muito convencional, mas no sentido que a gente está usando ela cabe, para produzir desgraças, para produzir destruição, para matar, para detonar com a vida das pessoas. Né? Então é uma crítica perfeitamente possível
que nos vem a partir desses dois filósofos, tá? Então a gente tem aqui duas ideias. De um lado, Francis Bacon e a galera do iluminismo, que consegue ver na tecnologia o auge do progresso humano, o auge da razão humana, né? Então a tecnologia representaria o auge do progresso. Por meio dela, o homem sairia da condição de dominado e passaria a exercer sobre a natureza o controle e a superioridade. Tá? Então, Bacon e os iluministas tinham essa visão promissora, tinham essa visão otimista em relação ao progresso científico e tecnológico. E a crítica feita pelos teóricos da escola de Frankfurt, sobretudo Adorno e Horkheimer, que nós falamos dele na aula de hoje, que vão dizer assim, olha, não foi só progresso, não houve só avanço, né? Não tivemos só coisas positivas e promissoras vindas de todo esse movimento de desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E isso também foi usado de maneira negativa, como instrumento de dominação, representou a escravização e a dependência do próprio homem, né? Isso tem que ser feito aí uma crítica em cima disso, né? Não houve só progresso, nós tivemos muitas perdas com isso, né? Nós tivemos o lado negativo da moeda, tá bom? Essa é a ideia que essas duas teorias visam nos passar.